Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Esta é uma aula bônus da criação de um painel administrativo com PHP e orientação a objetos. E o objetivo principal dessa aula é apenas fazer alguns ajustes, algumas alterações aí de lógica que foram ficando pendentes durante o curso. Algumas pessoas já perceberam isso, já postaram nos comentários que deveria ser alterado. Outros, porém, não perceberam, não notaram esses ajustes necessários. Se todos prestaram bem atenção na nossa primeira aula, na aula de introdução, eu comentei que a gente teria uma proteção contra a injeção de SQL, ao menos na rotina de login, isso deve ser feito para evitar uma invasão do nosso sistema. Então, o que acontece? A gente não fez isso durante o curso e ninguém se deu por conta desse detalhe, correto? Então, vamos ajustar esses detalhes a partir de agora. Então, primeiramente, essa função de prevenção de SQL inject. Eu tenho aqui uma função que eu vou estar disponibilizando pronta para vocês. Eu peguei ela da internet e fiz algumas adaptações nela, então, para utilizar em alguns sistemas que eu desenvolvi. Então, peguem essa função, deve estar aí abaixo do vídeo no nosso blog. Se você está vendo no YouTube, vá até o nosso blog, você vai ter essa informação lá. Vamos abrir aqui o módulo de usuários e também o arquivo funções.php. Vou ir lá para o final do meu arquivo de funções. Vou colar aqui a minha função. A minha função chama-se anti-inject e ela recebe uma string. Essa string ela vai ser, se tiver alguma palavra restrita do SQL, ela vai excluir, certo? Por exemplo, from, select, insert, delete, where, drop, table, show tables e assim por diante. Então tudo isso daí vai ser removido da string. Vai limpar os espaços vazios também, se eles existirem. Vai tirar as tags HTML e PHP e se tiver alguma coisa de tags ele vai tirar fora. E se o Magic Quotes do PHP não estiver habilitado, ele vai adicionar barras invertidas na frente, vai escapar a string como a gente costuma chamar. E retorna a string prontinha para ser utilizada sem nenhum código extra e malicioso que pode ser colocado na nossa função de login. Então essa aí é a rotina que a gente vai utilizar, anti-inject. Agora, para a gente poder colocar ela em prática, a gente precisa lá no nosso módulo usuários, na nossa tela de login, aqui ó, na hora de setar os valores aqui para logar do post usuário e do post senha, antes disso a gente chama a nossa função anti-inject e manda aqui dentro o nosso post. Ó. Então é isso aqui que você precisa fazer na tela de login. Então anti-inject e manda os dados do post para essa função, para proteger na hora de fazer o login, não permitir uma injeção de SQL no teu formulário de login. Não é uma proteção 100%, mas já evita bastante problema, bastante dor de cabeça com relação a isso daí. Então, essa é uma das alterações que a gente vai fazer. Aproveitando aqui a tela de login, vamos ver uma outra questão que muita gente teve problema na lógica aí, que está se perdendo por falta de atenção, que é o seguinte, ó, vamos abrir aqui a nossa classe de usuários. Cadê? Não, não é usuários, é em funções mesmo. Aqui em funções, cadê a minha função? Aqui, verifica login. A minha função verifica login, ela está fazendo o seguinte, ó. Para que eu esteja logado, eu preciso ter uma seção com um número de variáveis maior que zero, certo? Então, eu estou verificando se o número de variáveis for menor ou igual a zero, se o getVar logado for diferente de true, e se o IP for diferente, se o IP de logado for diferente do meu IP atual que eu estou utilizando. Então, se uma dessas informações aqui não estiver de acordo, eu redireciono para um erro lá na minha tela de login, ok? Isso no meu funções.php. Então, notem aqui, ó, menor ou igual a zero ou diferente de true ou diferente aqui também. Uma dessas opções aqui não estando ok, eu não estou logado. Então eu não posso só ter o var logado como true e não ter
o IP correto, por exemplo. Todas elas têm que ser atendidas. Por isso que eu utilizei os sinais aqui, ó, menor ou igual, diferente, diferente e ou. Então, qualquer uma dessas aqui estando incorreta, ele vai dizer que eu não estou logado. Na minha tela de usuários, na tela de login do módulo usuários, eu tenho o seguinte, ó. Se o número de sessões o número de variáveis da minha sessão for maior que zero, ou o logado for igual a true, ou o IP for igual ao meu IP remoto, o IP da minha sessão for igual ao IP que eu estou utilizando. Então notem o erro de lógica que foi feito aqui nessa função. Aqui eu não posso utilizar o ou, porque senão, por exemplo, se eu tiver a variável logado como true, mas não tiver o IP igual, ele vai direcionar igual para o meu painel, vai permitir que eu faça o login. E notem que aqui os sinais mudaram, ó. Tem gente que fez sinal igual a outra função lá e depois ficou reclamando que não funcionava o sistema. Olhem, os sinais aqui estão diferentes dos sinais aqui do funções.php. Observem esses detalhes. Só que aqui eu não posso utilizar o operador lógico ou, eu tenho que utilizar o operador lógico e. Então aqui e. Então, se o número de variáveis for maior que zero e a variável logado for true e o meu IP for igual ao IP que eu estou conectado, ok, eu posso ir para o meu painel. Caso contrário, não. Então, essa é a verificação que a gente tem que fazer. Tudo tem que estar de acordo para a gente conseguir ser direcionado para o painel. Vamos fazer um testezinho aqui. Entrar com meu usuário e senha. Ó, entrei normal, não deu erro de direcionamento nenhum. Está funcionando meus módulos, ok? Eu não vou clicar em sair aqui, certo? Eu vou pegar aqui, só copiar o URL, Ctrl C. Vou fechar meu navegador. Vou abrir ele de novo aqui. Vou colar aqui o endereço. E olha só, faça login antes de acessar a página solicitada. Ele perdeu a sessão. Eu fechei o navegador, ele perdeu a sessão. Certo? Então, ele perdeu a minha sessão e eu não consegui mais fazer login. Agora vamos fazer um outro teste. Ó. Vamos voltar aqui, ó, deixar o operador ou, certo? Ou nos operadores. Vou fazer login, admin. Entrei no meu painel. Ó, vou copiar aqui o endereço de novo, vou fechar o meu browser, fechou meu navegador, vou abrir novamente, colei aqui meu endereço. Opa, também deu erro aqui, por que causa? Será que eu não salvei? Acho que eu tinha salvo sim. Mas enfim, eu já fiz esse teste antes e ele entrou normalmente de novo, porque eu tenho que todas as condições têm que ser atendidas para que eu consiga fazer esse direcionamento para o painel, senão eu não posso fazer isso daí. Então nesse caso aqui, particularmente agora não funcionou o meu teste, mas eu já tinha feito esse teste fechando o navegador antes, eu acho que eu estava com outro navegador. E ele permitiu a entrada, então por isso tem que trocar os operadores aqui para a gente conseguir fazer a nossa lógica funcionar corretamente. Outro detalhe interessante, na minha tela de login aqui, ó, olha só, eu cheguei na tela de login aqui, eu sempre tenho que clicar aqui dentro. Ó. Se eu atualizar minha página, ele sai fora o cursor. Então isso aí acaba ficando chato também. Toda vez você tem que clicar para começar a fazer o login. Então você vai lá no seu módulo de usuários, na sua tela de login aqui, no teu input do usuário, você vem aqui e coloca uma propriedade chamada autofocus. Autofocus igual a autofocus. Salva isso daqui, atualizei a página, olha só, ele vem o autofoco direto para o nome de usuário, então fica mais fácil um pouquinho. Aqui em cadastrar a gente pode colocar o autofocus no campinho nome, para ele vir direto para cá. Então vamos copiar aqui essa propriedade, ó, aqui do campo nome, vamos procurar aqui a tela de incluir, no nosso formulário aqui, no campo nome, então ele vem o autofocus direto para cá. Atualizando minha tela, olha só, atualizei e já caiu o cursor direto aqui. No editar, pode cair no nome também o autofocus. Vamos pegar aqui o editar, cadê o nosso editar? Aqui,
o campinho nome vai cair direto lá, o campo nome também. Olha só, vamos, ó, já caiu direto no campo nome para você fazer a edição, se assim for necessário. No campo de alterar senha, já vai cair direto no campo senha. Então vamos procurar aqui senha. E o campo senha aqui, ó, vamos colocar o nosso autofocus ali também. Aqui pegou o autofocus, ó, atualizei minha página, já foi. Ó, se eu pegar aqui, editar vai para o nome e o senha vai para o senha. Então está tudo ok. Na exclusão não precisa colocar foco em nenhum dos itens, não tem por que fazer porque é só uma confirmação, né? Só uma confirmação dos dados aqui da pessoa antes de excluir. Então são algumas alterações aí que podem facilitar o uso do painel de controle. Vamos ver o que mais a gente pode acertar aqui. Se tem algum ajuste aí que a gente pode estar melhorando ainda mais. Uma dica interessante também na alteração de usuários aqui, ó, é o seguinte, ó. Incluir, listar, cadê o nosso editar? Aqui no editar o que acontece, ó? Se eu entro aqui para alterar um usuário, por exemplo, se eu não sou administrador e entro para alterar um usuário, eu não consigo mudar esses dois campos aqui, eles só aparecem na minha tela, certo? Então, se eu for, deixa eu pegar aqui o usuário, o Zequinha aqui, deixa eu colocar a senha 1234, 1234, alterar, já era essa senha. Deixa eu fazer login com o Zequinha. Zequinha 1234. Eu vou entrar aqui no exibir e vou tentar alterar aqui o usuário do Ricardo aqui, eu não vou conseguir, eu não tenho permissão. Vou tentar alterar o meu perfil, eu vou ter permissão para fazer a alteração. Então, olha só, eu consigo alterar aqui. Aparece os campos aqui, habilitar ou desabilitar o usuário. Se você ver aqui no código fonte desses campos aqui, eles estão desabilitados, mas eu posso facilmente, através de algum complemento aí de desenvolvimento web, eu posso alterar o HTML disso aqui, habilitar eles e consigo mandar essa informação para o meu banco de dados da mesma forma. Então, o que acontece? Ó? Aqui eu vou fazer o seguinte, até já foi postado isso daí nos comentários, tá? Vou fazer uma condicional aqui para criar o objeto de acordo com o meu nível de usuário. A gente está fazendo a verificação aqui, ó. Cadê? Onde é que a gente está fazendo a verificação? Aqui, ó. If admin, ó. Certo? Então, se eu for um administrador, eu vou criar um objeto de um jeito, senão eu vou criar de outro jeito. Então, olha só. Vamos fazer um ifzinho condicional aqui. If is admin for igual a true, ou seja, se eu for um administrador, eu crio um objeto com todos os campos, que nem eu estou criando aqui, ó, certo? Else, oh caramba, a indentação do Aptana não tá legal não. Se não, se eu não for um administrador, olha só o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui, deixa eu só finalizar aqui meu, end if, eu tiro o campo administrador. Eu acho que eu não consigo alterar, nem o ativo também eu não consigo alterar. Então eu tiro do meu objeto o campo ativo e o campo administrador, eu deixo alterar só o e-mail. Para prevenir que uma pessoa altere o HTML e consiga mandar essa operação para o nosso banco de dados, trocando, por exemplo, ativando ou desativando um usuário ou botando ele como administrador, caso contrário. Então é só você criar um objeto diferente, certo? Porque os campos vão ser dinâmicos lá na hora da operação da mesma forma, porque o nosso CRUD pega isso dinamicamente. Então o que vai acontecer? Eu só crio campos diferenciados. Ativo e administrador é só se o cara é administrador, que ele pode alterar, senão eu crio esse objeto menor aqui para mandar alteração. Então é uma alteração bem interessante de se fazer a nível de segurança. Então criar o objeto só com os campos realmente que podem ser alterados
lá no banco de dados. Bom, basicamente era isso daí. São poucas alterações, mas que podem fazer uma diferença grande aí no sistema como um todo. Então, assim a gente já faz alguns ajustes, já faz alguns detalhes extras aí que ficam bem bacanas. Logicamente, como eu comentei na outra aula, isso aqui é um básico, né? E sempre dá para melhorar. Todo sistema que você desenvolve, ele tem melhoramentos a fazer. Sempre você vai conseguir melhorar o sistema de qualquer pessoa que desenvolveu, tá? Isso é uma regrinha básica. Indiferente se a pessoa é um expert no assunto ou não, sempre é possível fazer alguma melhoria ou alguma adaptação de acordo com a sua necessidade. Então, o que a gente fez aqui foi um básico, agora demos uma melhorada aqui em algumas questões de lógica. Meus parabéns a quem identificou essas questões de lógica, quem viu que poderia ser diferente, quem postou os comentários, e aos que não perceberam essas incompatibilidades, digamos assim, na maneira de pensar e de fazer as funções, prestar mais atenção, né? Porque nem tudo que a gente ensina é 100% correto, tá? Então não quer dizer que porque eu estou ensinando alguma coisa, isso é assim que funciona. Você pode criar sua própria teoria e contestar tudo que está sendo informado. Todo mundo tem esse direito, essa liberdade, desde que consiga provar que a lógica utilizada está incorreta, né? Então, só dizer está errado não adianta, você precisa provar, mostrar a solução, né? Não simplesmente dizer que está errado e não ajudar em nada. Então, essa foi a nossa aulinha bônus para completar aí o nosso painel de administração. Espero que tenha sido útil a todos e que essas alterações tornem o sistema um pouco mais seguro. Lembrando que a função de anti-inject eu vou deixar abaixo do vídeo aí no blog rbtech.info, então se você estiver vendo em algum outro local esse vídeo, dirija-se até o nosso site, procure a aula bônus aí do painel de administração que você vai ter essa informação por lá. Muito obrigado a todos que acompanharam o curso e até uma próxima oportunidade.